Estela Matsubara, sou mãe do Vitor Yukio. Ele estudou aqui no Oshima do 3º ano até o 9º ano. E nossa chegada aqui no Oshima foi uma coisa deveras engraçada, assim, né? Porque quando eu liguei para saber sobre conhecer a escola, tudo, me falaram que havia uma fila de espera, uma lista de espera para a gente poder colocar o filho aqui. Eu achei aquilo meio estranho, assim, né? Embora fosse uma escola de cultura japonesa, com poucas aí em São Paulo, né? Mas eu achei bem pitoresco, assim, de a gente aguardar. E aí, quando eu já tinha até desistido, falei, nem quero mais saber, toca o meu celular lá, identificado Oshima, Dona Satomi, falando para mim se eu ainda tinha interesse, que tinha uma vaga para o 3º ano, para o Vitor vir para o Oshima. Eu falei, lógico, né, vamos conhecer. E foi muito engraçado, porque nessa visita, o Vitor se identificou muito com a escola, né, com os colegas. Eu lembro que ele tinha uma pasta de cartas Pokémon, e onde ele estava, na escola em que ele estava, os meninos nem queriam saber das cartas Pokémon, nem queriam saber o que era isso. E quando ele veio na visita, ele veio com a carta, com a pasta, né, a tiracolo. E quando ele entrou na sala, que então era o 2º ano, nossa, os meninos vieram assim, olha, você tem essa, eu tenho aquela, não sei o que. Ele, mãe, eles falam a minha língua, eles entendem o que eu gosto. Daí eu falei, olha que interessante, né? E aí a gente conheceu, né? E eu perguntei para ele, falei, filho, você vai querer, né, entrar no Oshima realmente? Ele falou, eu quero, né? Eu quero muito, mas e se eu não conseguir me adaptar, não conseguir acompanhar? Eu falei, a gente começa do zero, né? A gente procura outro lugar ou, né? Uma coisa que, uma particularidade, né? Eu sou pedagoga, fui coordenadora por muitos anos de uma escola e o Vitor estudava nessa escola. Então eu estava ali ao lado dele o tempo todo, né? O que ele precisasse eu estava ali. E eu não enxergava o que eu estava de repente prejudicando, né, com o Vitor. Então, quando ele foi mudar de escola, que ele realmente veio para cá, eu também fiquei com receio, porque eu estava ali, né? E ele não teria mais isso e um período integral. Ele não estudava numa escola de período integral, né? Então a gente acreditou que daria certo, como deu, né? Como foi uma experiência bem interessante. Uma família que foi visitar a escola que eu trabalhava, tinha uma criança mestiça, e aí ela falou, na verdade, eu tô indo conhecer uma escola de cultura japonesa, que fica na Vila Mariana, você conhece? Eu falei, não conheço. Aí ela falou, olha, eu vou trazer aqui para você um folhetinho, um jornalzinho da escola, porque ela viu, né, que meu filho também era mestiço. Eu falei, olha que interessante, porque eu sempre tive vontade do Vitor conhecer a cultura japonesa, né, a descendência dele. Então eu achava interessante ele saber como é a cultura, muito diferente da brasileira, né, em vários aspectos. E aí ela passou e deixou o jornalzinho. E coincidentemente, a tia Tânia, que trabalha aqui, o filho dela estudou comigo. E aí um dia que nós nos encontramos, ela falou que ela estava trabalhando no Oshima. Então foi mais uma coincidência, né? Então aí eu vim procurar para conhecer. E assim, gostei, né? E realmente nós ficamos. Bem interessante. A nossa adaptação aqui no Oshima, né? Digo nossa porque foi tanto do Vitor como dos pais, né? Foi bem tranquila, viu? Bem tranquila. Quando ele chegou, ele já foi bem acolhido. Tinha umas diferenças, né? Que também acho que participou da maturidade dele. E aí foi bem tranquilo. A gente, claro que eu acho que para nós pais a adaptação foi um pouco mais estranha, assim, né? Pela escola ser bem diferente, ter uma rotina bem diferente. Então a gente, ao longo aí, foi se adaptando, né? Então a adaptação maior foi essa participação da família dentro da escola. Então quando falaram para mim que a gente ia fazer a festa junina, então na primeira festa junina me colocaram na coordenação, tive que ajudar. Era a barraca do churrasco e que a gente tinha que ir atrás, fazer orçamento. Eu falava, como? Né? Mas como assim? Eles, não, aqui a família trabalha nos eventos. Eu achei sensacional, né? Porque eu trabalhando em escola
que a gente tem o mínimo de participação das famílias, e aqui vendo todo mundo arregaçar a manga e fazendo com gosto, com amor, né? E os filhos ali admirando o envolvimento dos pais, né? Então eu falo que é uma escola que não só os nossos filhos estudam, nós também estudamos, porque a gente aprende, né, a conviver, a respeitar as opiniões, a resolver conflitos, mesma coisa que eles aprendem, né? Então é uma situação bem diferente, assim, eu achei bem interessante e super admiro. Aí vem essa parte, né, de a gente admirar o quanto o Oshman consegue esse envolvimento, porque não é todo lugar que os pais aceitam, né? De repente você trabalhar, você colaborar, né? Você também participar. Então eu falo que realmente é uma filosofia, né? O Oshman é uma filosofia de vida, tanto para os nossos filhos como para nós pais, porque a gente aprende a olhar de uma forma mais coletiva, coisa que o mundo não é assim, né? Cada um só olha para o próprio umbigo. Então a gente não tem essa coisa de olhar além da janela. E aqui a gente aprende que a gente tem que participar, colaborar no dia a dia dos nossos filhos, né? Então isso é bem interessante, bem gostoso. A adaptação do Vitor aqui no Oshman foi melhor do que eu esperava, principalmente com a língua japonesa, que eu estava com bastante receio, né? Que ele não tinha esse conhecimento, contato nenhum, nós não falamos em casa, os avós também não falam, né? Porque são os bisavós dele que são japoneses, daí todo mundo já nasceu aqui no Brasil. Então eu estava com bastante receio, mas assim, um super apoio das professoras, né? As professoras do Fundamental 1, a Profabi, sensacional, a Proelaine, não vou lembrar aqui o nome de todas, né? Estou enxergando cada uma delas, mas não vou conseguir nomear todas, mas era uma rotina bem diferente, e o fato de fazer a lição de casa aqui na escola, poder passar para tirar dúvida, né? Quando fica lá a mãe de sala com eles e os outros professores nas outras salas tirando essa dúvida dele, isso colaborou muito mesmo, tanto na responsabilidade de ele cumprir e mesmo levava coisa para casa para fazer, mas com toda a responsabilidade em estar pronto para o dia seguinte, né? Então ele passa o dia inteiro aqui, mas continuava em casa muitas vezes, né? Então eu acredito que essa parte de um apoio pedagógico foi muito importante para ele ter, né? Para ele ter um bom aproveitamento, para ele deslanchar aqui na escola, inclusive no japonês, né? O danado foi resolver ficar de recuperação pela primeira vez no 9º ano, para matar a mãe do coração. Então, né, ele foi super bem todos os anos, e no último ele resolveu ficar e dar um susto na gente, né? Mas eu acho que é maturidade, né? É vivência, não tem jeito. Tudo isso contribui e colabora para o que ele está sendo agora, né? Dos eventos aqui do Oshman, vou lembrar do primeiro, assim, né, que marcou muito, como foi a festa junina. Acho que esse, para nós, foi bastante significativo, né? Eu mesma adoro, é o evento que eu mais gosto na escola, é a festa junina. Então, acho que por isso eu curti mais ainda, né? Mas quando foi o primeiro acantonamento, né, que eu cheguei aqui, que eu falei, então, né, vai vir o endereço de onde eles vão? Aí o mesmo sensei falou, não. Eu falei, como assim? Eles vão para um lugar que eu nem sei onde é? Mas, nossa, né, eu tenho as mães lá, quando eu vou fazer um passeio pro zoológico, eu tenho que dar o roteiro, tenho que falar tudo que eu vou fazer. Como que você não vai me falar onde vocês vão estar? Ela falou, não, se você confia no Oshman, seu filho vai com a gente, você não precisa saber onde nós estamos. Aí aquilo já foi, né, uma ducha gelada, né? Eu falei, é verdade, eu tenho que confiar. E assim, né, aprendi e não ficava ansiosa, não ficava esperando, aí as notícias vão vir por WhatsApp, né? Que não vai ter notícia por WhatsApp. Você reza para você não receber notícia. Porque se você receber notícia é porque alguma coisa aconteceu com o Vitor. Então você pede pra gente não te ligar, porque se ligar é porque você vai ter que ir lá buscá-lo, né? Então eu acho que essa segurança, né, também a segurança de sempre ter, né, a Mayumi Sensei junto deles, né, pertinho, isso também faz muita diferença, né? Uma coisa que eu sempre admirei aqui no Oshman é quando você entra, que todo mundo te cumprimenta,
e todas as manhãs, uma das duas estão ali no pé da rampa, recebendo os alunos. Isso eu admiro bastante, né? Eu acho que é a gente saber que eles estão muito próximos das autoridades máximas aí da escola, né? Então isso é uma coisa que faz com que eles consigam também, não tenham medo de se comunicar, de se retratar as pessoas importantes, né? Porque eles têm um exemplo aqui dentro, então acho que isso é bem interessante, né? No evento do Undokai, acho que o primeiro eu só babei, né? Só fiquei assim, nossa, vislumbrada do que era aquilo. Na hora, né, do almoço, nossa, que coisa bonita, ver todas as famílias confraternizando ali, né? Eu tive um apoio muito grande das mães, né? Em especial da Marley, da Cintia e da Sandra. Foram 3 mães que mega me acolheram, assim, e foram me orientando, né? E elas falavam, o Oshima é uma escola diferente. Eu falava, imagina, não existe escola diferente, como assim? Elas falavam, olha, aqui é tudo diferente, né? Vamos lá. Então, assim, elas foram me ajudando, né, a trilhar e a eu entender. Porque quando você chega, né, no 3º ano, as coisas já estão mais engatilhadas, então é um pouco difícil. Então elas me ajudaram a ir, né, entendendo tudo isso, né. Então foi muito interessante. Agora, daí, a partir do 2º, né, eu já comecei a entender melhor, poder participar, porque eu não imaginava, né, que novamente as famílias participassem daquela forma, até os avós, né, muito bonito todo mundo participando ali. E aí já, até o do 9º, né, que foi para mim, o Undokai do 9º ano foi o mais especial, né, muito bonito, as crianças, a gente teve uma situação de chuva e eles não desistiram. Eles continuaram, eles tocaram, eles apresentaram, eles fizeram abertura e nós ali também servindo a todos, né, as autoridades que estavam presentes. Então aquilo para mim foi muito bonito, né, de a gente ver aquela união, o entrosamento entre todo mundo, né. Nossa, o almoço especial, esse também foi, olha, até me emociona de lembrar, porque que coisa, né, bonita a gente poder vir, né, e ter esse contato com o nosso filho. Porque a gente tem uma vida tão corrida que muitas vezes nem a refeição mais a gente consegue fazer, né, várias vezes com as crianças, até então, adolescentes, crianças. E quando eu vim aqui, né, poucas as vezes que eu consegui vir mais cedo, né, para poder participar na execução, mas sempre ficava para lavar a louça, né? Eu falava que eu não sei cozinhar nada, então sempre ficava para lavar a louça e levar os panos para lavar, né? Mas é uma participação incrível, né? O almoço especial realmente é um dia no Japão, né? Uma alimentação no Japão, porque é tudo tão perfeito, tão estudado, né? Para fazer caprichado, com os elementos, né? Todos especiais, até me emocionei, com todos aqueles elementos especiais. Então, realmente, né, desde a parte da apresentação, do agradecimento, tudo que eles fazem é muito bem planejado e assim, acredito que muito perto do original, né? Acho que a gente acompanha aqui, realmente é o Japão aqui em São Paulo, né? Não tem jeito, um pedacinho do Japão aqui em São Paulo. Na questão do intercâmbio, o Vitor pegou o 6º ano na pandemia. Então a gente teve, né, era Japão, a gente já estava começando a movimentar tudo, né? Mas aí não conseguimos realizar por conta, né, do mundo parar aí. E aí ele teve a primeira experiência de intercâmbio no 8º ano, que eles foram para a Espanha. E foi assim, uma experiência realmente de, né, o coelhinho que sai da toca, né? Porque ele perdeu dinheiro, ele se perdeu, foi aquela coisa assim, mas que novamente o Oshima passou muita segurança, né? O Vitor cumpria com o proposto pela escola de não conversar com a gente. Então eu até ficava brava, né? Falava, poxa vida, né? Mas ele só conversou nas datas estipuladas, né? E eu tinha segurança que ele estava lá com o professor Bruno, com a professora Luciana, e que eles estavam perto dele para o que ele precisasse,
né? Então eu acredito, eu sempre sou otimista nessas situações. Tudo vai dar certo, como deu, né? E se precisar de alguma coisa, eu falei para ele, se você precisar de alguma coisa, seu pai é o professor Bruno, sua mãe é a professora Luciana. Então você vai recorrer a eles, né? E assim, foi muito gostoso para ele, foi muito bom, né? Porque eles saíam de pandemia, daquela coisa de só ficar em casa e foram para um outro país. Então acho que para ele foi uma experiência muito valiosa, né? Que acrescentou muito ao ser Vitor, né? E aí o segundo intercâmbio que ele participou foi para Londres. Aí realmente também foi maravilhoso, né? Foi o professor Cardoso e eles aproveitaram muito, né? E aí já foi com uma outra experiência, acho que ele já estava um pouco mais preparado, né? Acredito que no primeiro ele não estava muito preparado, mas foi bom ter ido para adquirir essa experiência. Mas agora no segundo ele já foi, só gastou demais, mas de resto ele foi muito bom. Bom, o próximo intercâmbio do Vitor, né, é pro Japão, tão esperado Japão, nessa experiência que é mais longa e que ele espera não só conhecer os lugares, como essa experiência Oshima, porque ele escuta os que já foram, falando, né, das atividades, das dinâmicas, né, de tudo que eles vão realizar lá, né? Então acho que o que eles constroem é não só falar, eu vou te levar para conhecer tal lugar, não, é o que nós vamos fazer lá e sempre com responsabilidade, né? Então tem responsabilidade de foto, responsabilidade de relatório, responsabilidade de organizar a equipe, né? Então acho que isso é o diferencial, né? O que faz um intercâmbio ser diferente de qualquer agência, porque intercâmbio a gente vai em qualquer agência e eles fazem, né? Mas esse intercâmbio com o Oshima vem com esse diferencial do que eles realizam no intercâmbio. Não só ir conhecer, não só turismo, mas a bagagem de conhecimento, né? Nos concursos de oratória, o Vitor se preparava, né? Mas ele sempre falava assim, eu não vou ser escolhido, né? Eu nunca vou ser escolhido. Então a gente percebia que parecia que ele já fazia o mínimo mesmo, não vou ser escolhido. O Vitor é uma pessoa que gosta do palco, gosta de falar, né? Faz teatro desde pequeno, então ele é uma criança, né? Um adolescente que gosta de se colocar, né? Mas eu estranhava que ele falava que não, né? Mas aí ele foi selecionado, né, para participar no concurso de oratória do 7º ano e do 8º também. E aí foi uma experiência sensacional, assim, né, porque ele estava sendo avaliado. É diferente de quando você está fazendo uma apresentação de teatro, que ninguém sabe ali o script, né, então se você errar, ok, e já na oratória não, né, ele foi cobrado. Ele começou fazendo texto, esse texto foi corrigido, então ele tinha que toda hora treinar novamente, né? E eu acho que para ele, enquanto conhecer a capacidade dele, foi muito importante a oratória, né? O concurso de oratória, porque uma coisa é você achar que você sabe falar, outra coisa é você realmente ter postura, posicionamento, entonação de voz. Então eu acho que essas duas participações dele foram muito importantes, né, para o crescimento mesmo dele, para o conhecimento, para ele se conhecer. Então, acho que isso contribui bastante, né? Essas aulas, né, essa grade diferenciada, né, eu falo que a Ali, ela é como uma universidade, né? Onde você vai lá e escolhe os créditos que você quer fazer. Então, eu acho que essa experiência também contribui bastante para eles, né? Porque eles escolhem o que eles vão cursar naquele ano e conhecem, têm a oportunidade de conhecer. Então, essas aulas diferenciadas, elas desenvolvem muitas habilidades
E essas habilidades, elas vão ser cobradas mais tarde, né? Então eu acho incrível ter essa grade diferenciada, porque nem todo mundo teria oportunidade em tentar, né? Em procurar conhecer. Às vezes ele nem imaginava em fazer aquela disciplina, aquela categoria, e o Oshima oferece esse leque para eles escolherem, né? Que, imagina, artesanato, hoje em dia, você fala em artesanato, você fala em culinária, né, com essa galerinha, são coisas muito diferenciadas. Então eu parabenizo assim, o Oshima, porque ali começa a despertar essas habilidades, né, essa competência em determinadas coisas. E aí é muito engraçado, porque todas as vezes em que a gente vinha assistir as apresentações, né, de final de ano, a própria apresentação da Ali, das aulas extracurriculares, né, o comentário na minha família sempre foi: nossa, o Oshima é diferenciado, porque olha quanto dom ele desperta nessas crianças, né? Olha como eles são bons em tudo. Como pode as crianças serem boas em tudo? Tudo que elas pegam para fazer, elas são boas, né? Então eu acho que isso é uma característica do Oshima que realmente faz com que quem esteja aqui dentro seja diferenciado, né? E a gente pensa em mercado de trabalho, então eu acho que essas crianças, né, os oshimanos, eles têm um passinho à frente já no mercado de trabalho, porque o que eles desenvolvem aqui para você, né, conduzir uma equipe. Então, por exemplo, eles organizam a Cantos, né, organizam a própria festa junina, todos os eventos que tem aqui. Então, quando eles saem, eles já estão acostumados a fazer isso, né? Então, eu acho que isso é uma situação muito importante, que eu tenho certeza, né, que o Oshima prepara realmente para a vida real, né? Porque a vida real aí fora é cruel. Quando a gente sai daqui do Oshima, eles encontram um mundo cruel, né? Mas o Oshima prepara, não é que faz um conto de fadas e quando eles se deparam com a realidade é totalmente diferente. Pelo contrário, às vezes aqui é uma dureza, né? Eles são duros, eles são severos, para que eles realmente encontrem isso aí fora, já estejam preparados para enfrentar, né, essa vida real aí fora, né? Então isso é bem interessante, é uma coisa muito, muito legal. Eu, como Oshimãe, né, não tem como comparar se a gente estivesse em uma outra escola, né? O quanto a gente se dedicou, o quanto eu aprendi. E eu vou falar que eu aprendi e aplico na minha vida de pedagoga, né? Porque a gente costuma agir por imitação. Então, muita coisa eu aplico na minha vida de pedagoga, né? Porque são coisas que eu aprendi aqui e que dão certo, porque deram certo com meu filho. Então, eu acredito que para mim é só gratidão, né? Eu acho que o Vitor teve aí momentos de deslize, nós tivemos momentos de necessidade de apoio, né? E a gente sempre encontrou esse apoio aqui no Oshima, né? Eu acho que tanto a Mayumi Sensei como a Mimi Sensei, elas são mãezonas mesmo, né? Mãe que puxa a orelha e que dá um colo, né? Eu acho que isso é importante, porque não é só você ser severa, você também precisa mostrar, né, o seu lado de carinho, de amor, de estou aqui, pode contar comigo, né? Então acho que isso é bem importante, né? Desculpa. E o Vitor, né? O Vitor, ele também tem muita gratidão aqui pelo Oshima, né? A gente tinha já, né, uma experiência em outra escola, tanto que ele entrou aqui no 3º ano, mas ele mudou totalmente, ele cresceu, né? Eu acho que tudo que ele passou aqui no Oshima contribuiu para ele ser o que a gente conseguiu perceber que ele é esse ano. Então, o que é uma coisa engraçada, enquanto eles estão aqui, parece que a gente não consegue enxergar o quanto eles são diferenciados, porque todos eles são.
Então eles estão em um meio onde a gente não consegue perceber muito. E aí quando ele foi, né, para uma nova escola esse ano, para cursar o ensino médio, por necessidade, porque, né, o Oshman não tinha esse segmento, foi aí que a gente percebeu, nossa, como a organização, né, então chega numa escola, fora que ele saiu de uma escola, né, onde ele era o Vitor Yukio de Campus Matsubara, e vai para um lugar onde não tem como, né, uma sala densa, muito aluno, não tem como isso. Mas o fato dessa organização, dessa rotina, né, de saber a hora do quê, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, ele levou isso junto com ele. Então, a ponto de ele se destacar, né, de realmente lá ele ser o Vitor Yukio, né, os professores chamarem ele pelo nome. Por quê? Porque ele tem a educação, né, que a gente agrega, né, então lógico, a gente dá a educação em casa e ele complementa essa educação aqui. Então, um lugar onde ele fala bom dia, boa tarde, até logo para todo mundo, né? Eu acho que isso é importante, todos eles têm essa educação. Isso foi um fato de quando eu vim visitar a escola, me chamou a atenção, né? Todas as crianças que passavam por nós cumprimentavam, oi, boa tarde, isso é difícil a gente ter esse olho no olho, né? Hoje em dia as pessoas entram, nem olham para você e vão, né? Só seguem a vida. Então, o Vitor, ele aprendeu tudo isso aqui. E esse diferencial dele apareceu quando ele saiu daqui. Então, a gente, talvez assim, nem percebesse, né? Não falo em dar valor, porque a gente sempre deu total valor ao Oshman. Mas a gente não percebia essa diferença, né, no ser, que o Oshman faz uma diferença no ser, na pessoa. Então, quando ele foi para outra escola, a gente conseguiu perceber. E aí, super dedicado, né? Então, assim, a gente percebe que hoje a gente enxerga o quanto o Oshman fez as regras da vida dele. E essa regra ele usa para a vida. Então, não é uma coisa que passou da porta do Oshman e esqueceu. Não, tá impresso ali nele, né? É uma coisa que ele tem no sangue dele. Essa organização, essa responsabilidade, eu acho que isso é o principal, né? A responsabilidade com a escola. Então, tudo que ele se propõe a fazer, que ele assume lá, ele realiza, ele vai até o fim, porque ele aprendeu, ele treinou isso aqui no Oshman. Então, ele é uma criança ou um adolescente hoje super responsável, super diferenciado, né? Todas as vezes que tem algum evento, eu escuto. Eles fizeram agora uma viagem aí de 3 dias, aí só elogio, nossa, que educação, parabéns. Então, assim, isso que é gostoso, né? Só que não sou eu sozinha, né? Foi onde ele viveu aí o dia todo dele por alguns anos, que foi aqui no Oshman, né? Então, isso a gente só tem gratidão mesmo. Então, as famílias, né, que às vezes fiquem em dúvida se vale a pena, de repente, cursar até o Fundamental 2, né, no Oshman. Assim, as pessoas têm uma concepção de educação, né, de trilha de conhecimento um pouco errada, né? Então, às vezes fala, eu vou deixar a educação infantil porque só brinca. Não, né? Desde a educação infantil é o pilar. Então, todas as etapas, elas vão complementando. E o que eu penso que vale muito mais a pena do que uma bagagem, né? De falar, não, conhecimento, não é só conhecimento, é o que você vai fazer com aquele conhecimento. Não adianta você ter e não saber o que fazer, né? Você não ter cidadania, você não conseguir se expressar. O que a gente sempre pensou para o Vitor é que ele tenha experiências, vivências, né? Mais do que só olhar, decorar, fazer a prova, tirar 10. Então ele tem que ter vivências, ele tem que agregar essas vivências, né? Então todos os lugares que a gente vai, ele sabe conversar, ele sabe opinar, respeitando. Eu acho que esse respeito, o respeito pelos mais velhos, né? A gratidão por todos os mais velhos, os familiares, né? Que ele aprendeu aqui no Oshman. Então, assim, sem dúvida, eu faria novamente quantas vezes, né? Eu só tenho um filho, mas se eu tivesse 10, 12 filhos, eu faria a mesma coisa, né? Eu acho que
contribuiu muito. E é como eu digo, hoje a gente ainda valoriza mais do que enquanto ele estava aqui, porque hoje a gente percebe que ele é diferenciado. Eu tenho muita gratidão, né, ao Oshman como um todo, porque cada um, né, o pessoal que recebe a criançada, o pessoal que prepara a escola, né, para que eles possam voltar, a comida, o carinho. Eu acho que eu só tenho gratidão e que todos saibam como é importante cada palavra deles, tanto positiva quanto negativa. Mas eu acho que o que eu peço mais assim para o Oshman é que o Oshman continue, embora esteja crescendo, mas continue com esse olhar individual, né, com esse olhar para cada criança, que não perca esse carinho, esse amor, né? E eu sei que enquanto a Mayumi Sensei e a Amy Sensei estiverem na direção, junto, né, acompanhando o dia a dia de cada um deles, eu acredito que o Oshman continue formando esses cidadãos conscientes aí que consegue formar, né? Eu acho isso muito importante. É só gratidão a todos, todos, todos.